Fala pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliane Polassi, sou diretora comercial da Enepro Engenharia. E hoje vim trazer um tema que surgiu como um questionamento no Stories aí no Instagram, que é justamente a possibilidade de zerar ou não a conta de luz a partir da instalação de um gerador fotovoltaico. Pessoal, infelizmente, logo de cara eu vou ter que dizer para vocês que não é possível zerar a conta de luz. Isso é um mito, tá? E isso acontece porque as concessionárias, elas cobram uma taxa de conectividade, que é mais conhecida como uma taxa mínima. E essa taxa, ela depende do tipo de fornecimento da unidade consumidora do grupo B. Por exemplo, dentro do grupo B, a gente tem 3 tipos de fornecimento. Monofásico, bifásico e trifásico. E dentro desses tipos de fornecimento, tipos de conexões, é definida uma base de cálculo para a taxa mínima. E a base de cálculo utiliza o consumo mínimo de energia. Então, para clientes monofásicos, eu disponibilizo um consumo mínimo de 30 kWh mês de energia. Para clientes bifásicos, eu disponibilizo 50 kWh mês e trifásicos 100 kWh mês. E aí eu calculo a minha taxa mínima de acordo com essa conexão mono, bi ou trifásica. Vamos supor, eu tenho ali uma tarifa de R$1, tá? E eu sou um cliente monofásico. Eu instalei um gerador fotovoltaico que supre a média do meu consumo 100%. E eu achei que eu não ia pagar a conta de luz. Não funciona assim. Você vai continuar pagando 30 kWh mês de energia vezes R$1. Então, eu vou continuar pagando os R$30 de energia todo mês, tá? E assim por diante. R$50 para 50 kWh mês e R$100 para 100 kWh mês. Então, o que vocês têm que estar atentos como integradores? Quando você for vender para o seu cliente final, você tem que deixar ele ciente desse custo que ele vai continuar tendo. E quando você for projetar um gerador, você tem que ter ciência que você não precisa projetar um gerador para 100% da média do consumo dele. Você tem que projetar sim um gerador para 100% da média do consumo dele, menos a disponibilidade que ele vai ter. Porque essa disponibilidade monofásica, bifásica ou trifásica vai ser paga independente dele usar ou não. Então, para que eu vou gerar energia que cubra essa disponibilidade se eu vou ter que pagar ela do mesmo jeito? Então, não faz sentido eu investir num gerador que me entregue mais do que eu necessito, certo? Então, quando você apresenta uma proposta e leva isso em consideração, às vezes pode ser algo que você consiga rebater o seu concorrente. Por exemplo, vou dar um consumidor que tem aí uma média de consumo mês de 200 kWh mês de energia, ele vai ter aí, se ele tiver uma entrada monofásica, você vai ter que projetar um gerador para ele que entregue 170 kWh mês de energia e não 200, como é o consumo dele, certo? E aí, quando a gente traz esse mesmo cliente para a realidade de uma conexão bifásica, você não precisa mais ter um gerador que entregue 170 kWh mês, mas sim 150, certo? E assim por diante. Então, se esse mesmo cliente for trifásico, o gerador precisa entregar para ele 100 kWh mês de energia. Tá certo, pessoal? E isso também vale para a parte do custo que ele vai continuar tendo. Se ele for um cliente monofásico e tem uma tarifa de R$1, né? Eu tô simplificando aqui pra gente. Ele vai ter se ele for monofásico, ele vai ter um custo de R$30 mensais de disponibilidade. R$50 mensais se ele for um bifásico e R$100 mensais se ele for trifásico. Então, é uma coisa que vocês têm que ter em mente, porque o cliente ele vai continuar com esse custo, então ele tem que ter essa ciência. Então, vocês têm que passar isso pro cliente de vocês, tá certo, pessoal? Tá, Juliane, mas não tem jeito de eu não pagar essa disponibilidade mínima, meu cliente não quer ter mais nada a ver com
com a concessionária. Assim, gente, tudo bem, o cliente de vocês não quer ter mais nada a ver com a concessionária. Então, ele precisaria migrar aí para o sistema isolado, um sistema off-grid, tá, pessoal? O que é esse sistema off-grid? Esse sistema ele não é conectado à rede, ele não é conectado à concessionária, ele é uma coisa independente, certo? Quando a gente está falando ali de continuar pagando a taxa de disponibilidade, a taxa mínima ali, a gente está falando que a gente paga por estar com a segurança da rede. Porque, querendo ou não, a energia solar é uma energia intermitente. E eu não tenho essa geração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho meus horários de sol. Existem estudos que trazem a projeção de momentos de geração, certo? Então, quando eu não estou gerando, eu estou consumindo da concessionária. E quando eu estou gerando, se eu estou gerando a mais do que eu estou consumindo naquele instante, a concessionária, ela utiliza essa energia que está sobrando do meu instante e me devolve em crédito para que eu possa bater depois. Então, a minha concessionária é um banco de bateria que vai assegurar que eu tenho energia 100% do tempo. Quando eu trago isso para a realidade de sistemas isolados, eu não tenho a concessionária ali para me dar esse suporte. Então, eu vou ter que investir num banco de baterias. Ou seja, eu vou ter que ter ali, dimensionar, tá? Um grupo de baterias que vá suprir as necessidades do meu consumo nos momentos que eu não tenho sol. E o que isso implica? Ah, tá, tudo bem, Juliane, então eu vou ter um banco de baterias. Porém, a gente tem que levar em conta que esse banco de baterias não é algo barato e que a vida útil dele não é a mesma que a vida útil do sistema fotovoltaico. Quando a gente fala na vida útil do sistema fotovoltaico, a gente está falando de 25 anos. Quando a gente traz isso para a realidade das baterias, a gente está falando de 5 anos. Então, quantas vezes durante esses 25 anos aí vocês vão ter que trocar essas baterias? E qual que é o custo que isso representa? Será que vale a pena eu, cliente, que não tenho a necessidade de estar desconectado da concessionária, vale a pena eu desconectar da concessionária só porque eu não quero ter relação com ela e pagar esse custo de utilizar banco de baterias e pagar esse custo de renovar esse banco de baterias? Então, assim, são essas questões que vocês têm que levar para os clientes de vocês, porque às vezes eles não têm esse conhecimento do custo que está atrelado ao uso do banco de baterias. E até mesmo, né, pessoal, às vezes, mesmo você tendo banco de bateria, uma situação inesperada, uma situação que você não... fora do comum, fora do histórico, né, você vai deixar, o seu cliente corre o risco de ficar, sim, sem energia. Então, são coisas que devem ser expostas. Não estou dizendo que o sistema que não é conectado à rede é ruim, mas ele é, sim, necessário para casos específicos, certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje. Se ficar alguma dúvida aí, vocês podem entrar em contato, deixem suas perguntas aqui embaixo. E é isso, pessoal, vamos que vamos. E qualquer dúvida, pode contar com a Enepro. Até mais!